Se o dia tem 24 horas e dormimos 8 delas, significa que passamos 1/3 do nosso tempo descansando. Seguindo esse cálculo, dormimos de 20 a 25 anos em toda a nossa vida. O caso de Sandra sempre foi diferente. Desde que nasceu, tinha muita dificuldade em adormecer, e quando conseguia, não durava mais do que 4 ou 5 horas seguidas. Seus pais estavam nervosos. Cada noite parecia um inferno. Durante sua infância, teve diferentes doenças como resultado desse problema. Seu corpo estava muito debilitado e foi internada diversas vezes no hospital de emergência. Os médicos disseram que morreria se continuasse sem descansar. No entanto, continuou resistindo. Embora suas condições fossem cada vez mais difíceis, seu físico estava alterado a ponto de dar medo nas outras crianças, pelo que passou a se sentir discriminada. Seus ossos quebravam constantemente com os golpes mais leves. As olheiras cobriam seu rosto e começou a se deformar. Por falta de defesas, seus dentes estavam destroçados. Estavam tão fracos que alguns deles até quebravam ao mastigar. E com o passar do tempo foi piorando. Precisava de ajuda para sair da cama. Parou de ir à escola porque tinha poucas forças, que não conseguia se concentrar. Os médicos recomendaram aos pais a trancá-la em casa, porque qualquer vírus era potencialmente fatal. Sua doença não parava de avançar e isso teve graves consequências. Seu metabolismo mudou. Era impossível comer mais de uma vez por dia. Perdeu a consciência várias vezes devido à falta de comida. Chegou um ponto em que não conseguia ficar de pé e se viram obrigados a colocá-la em uma cadeira de rodas. A partir desse momento, estava o dia todo acompanhada. Não podia realizar nenhuma atividade por conta própria. Finalmente perdeu a fala. A única coisa que fazia era chorar, se lamentando pela vida que lhe havia sido dada. Seus pais estavam arrasados. A amavam muito, mas sentiam que não podiam mais lidar com a situação. Haviam tentado ajudá-la por todos os meios. Desde dar a ela diferentes fármacos muito fortes para tentar fazê-la dormir, até contratar psiquiatras e especialistas em hipnose. Um dia, enquanto faziam compras, ouviram boatos sobre uma mulher que era capaz de curar todos os males. Desesperados, investigaram na internet até que leram em um fórum dos milagres que aquela curandeira realizava. Deviam viajar mais de 12 horas de carro para chegar até lá, e as tarifas, segundo os comentários, eram exorbitantes. Mas para eles o mais importante era acabar com aquele inferno. Sentiam que não tinham nada a perder. Aquela senhora os recebeu com um grande sorriso. Fez várias perguntas e examinou Sandra detalhadamente. Lhes disse que, apesar de ser um caso único no mundo, tinha solução. No entanto, o preço seria bastante alto, e não apenas no aspecto econômico. Sem deixá-la terminar, concordaram. Era uma família rica e não se importavam com o custo. Apenas queriam ver sua filha bem. Além disso, lhes havia prometido que antes de cobrá-los, a colocaria para dormir para que pudessem ver que não se tratava de nenhuma fraude. Então a curandeira pediu que eles, por favor, a deixassem sozinha com a garota por um momento. Depois de 10 minutos que pareceram 1 hora, saiu da sala empurrando a cadeira de rodas com Sandra dormindo, assim como haviam combinado. A colocaram no carro e voltaram para casa. Ficaram surpresos de que não acordou durante todo o caminho. Nem fez um mínimo movimento. Inclusive tiveram que parar para verificar se estava respirando. Só abriu os olhos quando chegaram à garagem. Algumas semanas depois, sua pele começou a recuperar o seu brilho normal. Ganhou peso e foi capaz de mover os braços e as pernas. A ensinaram a andar novamente. Começou engatinhando e logo conseguiu ficar de pé. No ano seguinte, retomou os estudos, já com uma aparência melhorada, o que lhe permitiu fazer amigos. Parecia que tudo havia corrido perfeitamente e a família finalmente havia conseguido ser feliz. Mas de repente, a personalidade de Sandra mudou completamente. Seus pais recebiam reclamações todos os dias dos professores e viam que algo em seu olhar era diferente. Uma manhã desapareceu e a procuraram por toda a cidade. Apareceu naquela mesma noite em sua cama, sentada em um canto e abraçada às suas pernas enquanto cantava e chorava ao mesmo tempo. Sua mãe a encontrou, que preocupada perguntou o que estava acontecendo.
Sandra a olhou desafiadoramente por alguns segundos e continuou com a estranha canção. No dia seguinte, na hora de levantá-la para levá-la ao colégio, a encontraram abraçada a um gato preto morto. Quando a separaram dele, começou a gritar e a bater até que arranhou o rosto de seu pai. Esteve muito perto de cravar as unhas em seu olho e deixá-lo cego. Decidiram amarrar suas mãos e pés, voltar a ver a curandeira e lhe perguntar o que havia de errado com sua filha. A senhora lhes abriu a porta com um sorriso tão alegre quanto da primeira vez. Os convidou para entrar e lhes disse que estava esperando por eles. Quando lhe contaram sobre o que acontecia com sua filha, começou a rir. Sua resposta foi clara. Se tivessem a ouvido naquele dia, saberiam ao que estavam se expondo. Lhes explicou que, para curar sua doença, teve que injetar um veneno não fatal na espinha vertebral de Sandra. Essa substância aos poucos foi destruindo seus pensamentos positivos e deixando apenas a maldade dentro do seu corpo. Toda essa mudança tinha sido provocada por pesadelos tão horríveis que a absorviam. E só havia duas soluções: não deixar sua filha voltar a dormir ou esperar que perdesse o controle. Sentindo-se enganado, o pai se lançou sobre a curandeira cheio de raiva, mas de repente desmaiou e acordou no carro junto com sua esposa e filha, dentro da garagem de sua casa. Não entendia o que havia acontecido. Quando tentaram relatar o ocorrido à polícia, não acreditaram e riram. Insistiram que não era nenhuma brincadeira, e o rosto dos policiais ficaram sérios, e ameaçaram o casal de prendê-los se não fossem embora. Tinham apenas uma opção: não deixar que sua filha dormisse. Se revezavam em turnos para passar as noites acordados ao lado dela, e no momento em que fechava os olhos, faziam o possível para acordá-la. Mas ambos tinham que trabalhar, e uma madrugada, enquanto a mãe estava fora, o pai adormeceu sem perceber. Depois de passar 7 horas vigiando Sandra, quando sua esposa chegou, não havia rastro de nenhum dos dois. Procurou por toda a casa, chamou a polícia novamente para denunciar o desaparecimento. Enquanto falava pelo telefone, notou que pisava em algo líquido no chão da cozinha. Era vermelho e vinha da geladeira. Com a mão tremendo, abriu a porta e viu o corpo de seu marido desmembrado. O choque a impediu de dizer ao oficial o que estava falando e o que estava vendo. Então se virou e... Na delegacia, do outro lado da linha, seu último grito foi ouvido antes que deixasse de responder. Quando os policiais chegaram, encontraram Sandra sentada no balanço do jardim, dormindo, abraçando a cabeça de sua mãe e com as roupas sujas de sangue. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!